E agora vamos falar um pouquinho de Valorant também, porque, né, tanto o Gamers Club quanto o MBR estão bastante envolvidas, inclusive amanhã. O MBR joga, né, no Lock-in, que começou ontem, o Brasil estreia amanhã, que é o nosso grande FPS também na Riot, e também um grande FPS que o Brasil agora está sendo bem representado, né, a Loud, atual campeão do mundo. Estou jogando mais Valorant do que CS nesse momento. Meu Deus. Aí não. Muita gente Soltando falou que você traiu o poder. movimento. Muita gente falou que você traiu o movimento. Ah, não ligo pra opinião dos outros desse... Né? Não ligo muito. Um dia eu já liguei bastante, hoje em dia... eu não ligo muito. São contrapontos existenciais, praticamente, em termos de empresa, né? Que a gente tava falando, Ju. Você acabou de falar da Valve, aquela empresa que tá tipo assim, vai aí, Excel, faz o que você quiser, vai aí, MLG, vai fazendo, eu dou uma autorização aqui. Já a Riot, ela cuida exclusivamente das coisas dela, né? Então... Muito diferente. A gente tem agora as ligas franqueadas, né, internacionais, as 3 grandes franquias, tem os circuitos Challengers, né, que tem aí cada respectivo país, está tendo agora o Lock-in. Como é que está sendo a experiência do MBR no Valorant? Né? Também é um time que a galera tá observando bastante. Como é que está sendo a experiência, não só do MBR no Valorant, mas no Valorant, você que é um cara de FPS de muito tempo? Agora eu tô menos envolvido no MBR, como eu falei, mas posso dar opinião de algumas coisas que eu tô vendo. Vou lá assistir amanhã, posso dar minha opinião aqui superficial, mas galera do MBR aí, se eu falar alguma besteira, algo errado aí, vocês me corrijam no chat aí. Com certeza tem alguém assistindo. Falando do Valorant no geral, assim como eu enxergo, da Riot, dessa percepção. A primeira coisa que foi muito diferente já cara, da Valve, as minhas relações todas foram por e-mail, de todas as que eu tive, não sei a cara de ninguém. Nem se eu procurar o nome daquele cara no LinkedIn, eu acho a foto dele. Meu Deus. Isso é um fato, assim. Não sei se nem sei o nome de verdade do cara. Pode ser um nick só, né? Eu nem sei o nome do cara. E aí, a Riot, totalmente diferente quando foi lançar o Valorant, que na época era o Project A. Isso. Como era conhecido ali, né, no beta, antes do beta. Eles convidaram o Gal, eu e o Tecnosh. É isso que eu ia falar, você foi um dos que foram lá em Los Angeles. Eles convidaram 3 pessoas do que eles entendiam que poderiam dar feedback, mas obviamente muito ligeiros, que poderiam espalhar a palavra de que tinha um novo jogo que poderia ser legal. E eles me consideram como uma dessas pessoas influentes do mercado de FPS do Brasil pra ir lá conhecer o jogo. Mas eles te avisaram antes que você ia estar com os 3 ou os 3 encontraram no aeroporto e olharam pra cara um do outro falando? Não, avisaram. Avisaram vocês 3. Imagina se encontrar. Não, avisaram. Tá contando assim você. Não, eles avisaram, falaram que era pra testar o Project A, feedback e tudo mais. Eu falei, bora lá. E eu tive esse sentimento que a Valve nunca me ligou. Eu tive essa percepção. E o outro desde o Gal até falou, jogo lançar, já. O Gal até falou sobre isso na época. Assim, muito diferente, como vai ser essa tensão e tudo mais. Mas hoje, por exemplo, o Gal se distanciou do Valorant. Não vejo ele falar nada sobre isso, assim, né? É o outro FPS. Ontem, foi ontem? Não lembro. Ele tava na live, ele zoou o Lock-in, na verdade, né? Que ele falou do formato, que era muito meme, que era single elimination, que a Riot estava trazendo 32 times pro Brasil, aí o time ia perder, ia voltar pra casa. É porque eu acho que ele tava com a ideia errada, ele tava falando na live dele que era o Mundial. Nossa, o Mundial de Valorant e tá tendo single elimination. Não é mundial, né? É um torneio de exibição. É que a palavra mundial, ela traz cada um, né? E cada um tem uma percepção assim. Então, cara, a Blast, ele é um mundial? A ESL, o IM Rio que vai ter de novo, ele é um mundial? Então, assim, na minha cabeça, o jeito que eu chamo, né? Mas isso não existe uma regra. Eu já até pesquisei sobre esse assunto. Não existe uma regra, mas a minha opinião existem eventos internacionais. Isso. E o mundial é só um. O Mundial é tipo o Major, tá ligado? O Mundial do Valorant é o Champions. Se for entrar no R6 foi complicado. O R6 tem discussão. Não, porque assim, tudo que é campeonato que tem um monte de time, se você ganhar e for num formato ultra competitivo, você pode chamar de Mundial. Então, o Gal tem essa percepção. Eu não trato dessa forma. Então, o Gal olhou, cara, são os 30 melhores times, então é o Mundial. Sim. E eu acho o formato bizarro também. É bizarro. Mas são 30 times... 32. Dentro de uma janela de um mês, que não existe uma forma de você fazer um campeonato com um formato diferente. Não eu fiz a conta. Eu falei, cara, a Riot não ia não pensar, né? Eu fiz a conta assim, cara, se você não tiver pra ser double elimination, no mínimo, né? Normalmente a galera do CS gosta muito do formato suíço, que você joga 3 partidas. Nossa, e as últimas são mais ainda.
Se você fosse Double Elimination, praticamente precisaria dobrar para 2 meses. Cara, o time, imagina o custo para você ter 32 times no Brasil. O interesse de você ter jogadores que 60 dias num outro país. O público assim, também é jogo demais. O público vai enjoar. O próprio espaço do Ibirapuera tá reduzido. Tá reduzido exatamente porque, quem vai lá numa quinta-feira, 2 horas da tarde? Então, assim, é difícil. Então, assim, eu entendo a Riot. Depois eu vi até um post do cara que tá cuidando do competitivo da Riot no Valorant. Um dos caras é um brasileiro, né? Que tá lá na Riot Gringa, que tava tocando Wild Rift, agora tá... É o Leandro? É Leandro, né? Acho que é o Leandro, não sei, não lembro, mas acho que é o Leandro. Que toca guitarra, esse cara aí? O Leandro toca guitarra. Esse mesmo. Então, ele comentou sobre isso, que, cara, era loucura, não teria como, assim, são ideias que não cabem pro objetivo, assim. E aí a gente foi testar mas voltando, a gente foi testar o jogo, eles enxergaram que a comunidade era muito mais trouxeram muito mais esse negócio da comunidade do que a Valve e tudo mais. Só que ao mesmo tempo, assim como a Valve não dá tanta atenção, a Riot dá muita atenção. E o que acontece? Que eu até brinco. Talvez se a Valve pensasse diferente, talvez nem existisse a Gamers Club. Sim, com certeza. Porque a Gamers Club ela é criada baseada em necessidades da comunidade que a Valve não atende. Prova disso é que quando a gente migrou a Gamers Club para tentarmos desenvolver funcionalidades para o Valorant, a gente teve uma baixa audiência, porque o cara fala, por que eu vou jogar no Gamers Club sendo que aqui o servidor é 128 tickets, se aqui tem o anti-cheat, se aqui tem os levels, se tem um monte de coisa que a gente busca fazer. Vai ter campeonato dentro do jogo, já tem campeonato dentro do jogo. Então, assim... Foi uma lacuna no Gamers Club e aproveitou a lacuna que o CS tá deixando, né? Então, assim... Talvez por isso que eu seja mais compreensivo com a Valve do que outras pessoas. Talvez você tenha essa relação. Ok, justo. Essa relação, parando para pensar aqui agora. Mas a Riot trabalha de uma outra forma que, cara, eu admiro bastante porque permite a criação desse cenário mais fortalecido. Mas é muito dependente da resposta da comunidade, né? Então o Wild Rift respondeu de uma outra forma, né? E aí a Riot tomou as decisões que tomou de reduzir o cenário competitivo. Então a comunidade está abraçando muito o Valorant. É um jogo que está crescendo. Por um período, a gente ficou pensando, cara, quanto que a gente apoia, quanto que a gente trabalha, como que a gente vai trabalhar. Porque a gente tem muita clareza sobre o serviço que a gente presta para o jogador de CS e o que a gente pode cobrar de valor mesmo para segurar a empresa. Pô, se a gente apoia o Valorant, todo mundo migra para lá e a gente não sabe o que a gente vai fazer para cobrar algo, quebra a empresa aqui também, né? Então a gente também ficou pensando, cara, como é que vai ser... tateando ali no começo. E existe uma grande curiosidade, é que os nossos números não caíram. Então, assim, os números de CS. Então, existem muitas pessoas que jogam os dois, pessoas que começaram a jogar Valorant. Eu jogo os dois, né? E pessoas que começaram a jogar Valorant e outras começaram a jogar CS. Então, curiosamente, é um cenário que está crescendo os dois e outros jogos vão reduzindo, né? Então, assim... Paladins já não fala mais. Crossfire. Crossfire tá até voltando um cenário mais forte para esse ano. Mas assim, não tantos jogadores. Então acho que esses Rainbow Six não vejo mais tanta gente jogar. Apesar de que os números do competitivo do campeonato que tá tendo agora estão sendo bons números que eu vi lá. Estão sendo bons números. Comparados ao passado, assim, de ter 50, 60 mil pessoas na stream brasileira. Muito bom. Então, assim, voltou... mas, assim, os dois jogos... Eu vejo que CS e Valorant estão pegando jogadores de todos os FPS. Tá tendo essa redução dos outros, mas os dois estão crescendo. Eles estão reunindo, parece tudo, os dois estão crescendo. Porque o CS vive um momento muito forte, devido a muita exposição que o Gal criou, mais esse interesse no Brasil e os times estarem voltando. Então o CS está voltando a ser uma força não só de ganhar coisas lá fora, que isso está faltando, mas de... criar um cenário, e o Valorant, ele tá, tipo, reunindo a galera, porque acho que os jogadores estão dizendo, beleza, é a Riot, então eu vou confiar, porque tem uma grana envolvida, tem campeonato aqui e ali, tem espaço pra mim, a galera tá vendo uma oportunidade de ir pra um jogo onde tem algo organizado do que o jogo dele, que era uma coisa muito ocasional e solta, né? Sim. O maior ponto de atenção que eu vejo é que, assim, eSports, ele é uma consequência. Então,
muitas publishers tentaram criar o seu jogo como esporte. Então, franquia de Overwatch da Blizzard, vai se custar tanto, vai ter um monte de coisa, investimento pra caramba, levaram posto. 10 milhões por vaga. Os melhores casters do CS pra fazer o internacional lá, tipo, chamou uma atenção e, cara, não aconteceu. Então, assim, é óbvio que a publisher pode investir, mas eu vejo que o esporte ele é uma consequência. Ele ser criado artificialmente não vai dar certo. Sim. E dentro desse cenário eu vejo que a Riot tem investido em alguns jogos como Wild Rift, por exemplo, fazendo testes, viu que não deu, cortou até rápido. Uhum. E no Valorant teve uma grande resposta, assim, pô, e tá crescendo pra caramba. Mas a desenvolvedora do jogo, no final das contas, ela quer mais gente jogando pra ter mais gente comprando skin. Sempre. É isso. É isso. Ela quer mais gente. Ela é uma empresa. Óbvio que a empresa tem que sempre pensar em agradar o seu cliente, senão ela não vai ter cliente. Então todo mundo busca pensar no seu cliente, mas pensa no retorno que esse cliente traz. O esporte eletrônico ele acaba sendo inicialmente pensado como até uma verba de marketing, né? Exatamente. A publicidade pro jogo, né? Então é uma ferramenta de marketing. Então a gente tem que entender que quando um jogo está sendo criado, desenvolvido e tudo mais, a maior... E o próprio público, a maior parte dos jogadores e como as empresas olham para os jogadores, é para o jogador pro casual. Então, competitivo é uma consequência.